Horácio, boa noite. Qual a sua avaliação sobre o cenário econômico da atualidade? Boa noite. Olha, eu estou, obviamente, sendo um realista cuidadoso, procurando ter um olhar generoso com relação ao Brasil, porque eu acho que esse país tem um potencial muito além de tudo que nós podemos ter aproveitado nesses últimos 40 anos, mas com cuidado. Eu tenho sentido um movimento muito interessante, até porque a minha empresa produz embalagens, caixas de papelão, e esse é sempre um termômetro que faz você perceber, predizer, anteceder um pouco como é que a atividade econômica vai se conduzir. E as vendas melhoraram muito nesses últimos 30 dias, de maneira que eu acredito que esteja havendo um movimento. Acho que o Brasil melhora, o Brasil ano que vem cresce, mas nós precisamos de um crescimento e de uma taxa de investimento muito maior do que aquela planejada, porque nós vivemos um país com 12, 13 milhões de desempregados e a absorção desse desemprego vai necessitar de um Brasil bastante mais forte. E como a alta do dólar tem impactado nos negócios da Klabin? Bom, o dólar é sempre uma bola de cristal, né? Sempre uma referência muito difícil. O dólar ajuda alguns, atrapalha os outros. Quando você é exportador, o dólar nesse patamar, obviamente, ajuda muito, embora encareça a importação. Em compensação, para outros, ele obviamente cria dificuldades. Então, eu prefiro esperar um pouco mais para fazer uma avaliação de qual deve ser o patamar, piso e teto do dólar. Eu não vejo com dificuldades o dólar desde que ele se mantenha nesse patamar. Se ele começar a oscilar muito, se nós começarmos a trabalhar com muita volatilidade, aí sim ele cria muito desarranjo na economia. E o senhor tem investido bastante em startups. Queria que o senhor comentasse um pouco para o nosso público do porquê investir em startups. Eu acho que o mundo mudou muito. Eu acho que as startups não só têm um potencial extraordinário, dada toda a tecnologia que está hoje à nossa disposição, mas inclusive ela ajuda muito as grandes empresas, as empresas mais tradicionais, a aprender e desenvolver novos modelos de negócios. A minha empresa principal, a Klabin, tem 120 anos, é uma empresa engenheirada, uma empresa muito grande. Ela aprende hoje exatamente com aquelas startups que ela traz para dentro dela, na busca de novos serviços, né? De novos apoios. E ela mesma, hoje em dia, já está, de alguma maneira, incentivando que os nossos próprios trabalhadores construam startups, porque não há a menor dúvida de que esse é o futuro. Eu tenho estado muito feliz com tudo que eu tenho criado de relacionamento com as startups, não só como investidor, mas também como alguém que, de alguma maneira, se recicla e aprende a viver com novas gerações muito mais turbinadas do que eu fui na mesma idade que eles, com acesso à informação, transformando isso em compreensão e certamente criando muita riqueza. Eu acredito que essas startups vão criar um Brasil diferente nos próximos anos. O brasileiro é muito criativo e vai saber aproveitar esse momento. Certo. O senhor citou que tem boas expectativas para o ano de 2020. Como você avalia o desempenho do Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia e quais são, né, as expectativas assim, para como vai ser o ano que está chegando? Eu tenho uma visão otimista, mas dentro daquilo que leva em consideração um Brasil que melhorará, porém ainda não da maneira como deveria ser. Eu acredito que o ministro Guedes tem feito um trabalho importante, o vetor, a direção dele está muito certa. Agora, o governo não é apenas o ministro Guedes, quer dizer, o governo é, pela sua própria natureza, um órgão pesado, burocrático, uma entidade pesada, burocrática, uma entidade que cobra mesmo daqueles que queiram fazer uma paciência, uma capacidade de resiliência enorme. Então, muitas das coisas que o ministro planejou e que são corretas, encontrarão pela frente a dificuldade de um Congresso sempre muito fragmentado, sempre muito complicado, enfim, uma estrutura de regulamentação muito difícil e, obviamente, as forças que estão sempre contrárias porque preferem manter as coisas como elas estão. Eu diria o seguinte, ele está fazendo um bom trabalho, mas junto com esse bom trabalho do ministro, deve vir outras reformas, deve vir outras atitudes, devem vir outras
outros entendimentos por parte, inclusive, da sociedade brasileira e não só do governo, com mudanças culturais, mudanças de mindset, como a gente fala, para que o país se desenvolva como deve e como precisa.